Esse conteúdo é indicado para maiores de 16 anos. Olá amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Aqui, nesse podcast, a gente vai falar sempre sobre crimes reais que ficaram conhecidos no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai para o episódio de número 19 aqui no Crimecast. Mas antes, quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. É muito importante que vocês sigam, o Instagram do Crimecast, assim como compartilhar também os episódios para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos vocês aqui. Então, amigos, episódio de número 19 aqui no Crimecast e a gente vai hoje para a segunda parte da história sobre o Ed Kemper, Quem não ouviu o episódio anterior, volta lá, escuta primeiro esse outro episódio, o episódio 18, depois volta aqui porque essa já é a segunda parte sobre o serial killer Ed Kemper. E dando continuidade à história, vocês lembram que a gente terminou a primeira parte naquele momento trágico onde o Ed Kemper, com apenas 15 anos, ele mata os próprios avós com um rifle. E aí ele é levado embora dali por conta dos crimes. E aí nós continuamos a história indo para janeiro de 1973 em Santa Cruz. A imprensa repercute como as pessoas da cidade ainda se sentem nervosas, se perguntando se o assassino ainda está na cidade, pois há apenas 6 meses uma cabeça humana foi encontrada nas montanhas e os detalhes desse assassinato ainda são um mistério. Nós voltamos para o Dr. Lund entrevistando Ed Kemper e ele lhe pergunta sobre os cortes na cabeça de suas vítimas. Ed Kemper responde que se sentia como aqueles cavaleiros medievais que matavam e cortavam as cabeças e no final seguravam as cabeças bem no alto, como se fossem troféus. Kemper continua e diz que acha a cabeça de uma mulher a parte mais bonita do corpo. Monte, filho do Dr. Lund, diz que na época em que seu pai entrevistou Kemper, não havia uma categoria específica para o tipo de assassino que era Ed Kemper. Então o Dr. Lund tinha que se aprofundar ainda mais na sua avaliação para tentar entender a mente de Kemper. Emerson Murray, autor de Murder Capital of the World, diz que os assassinatos cometidos por Kemper alteraram a vida de muitas pessoas na cidade de Santa Cruz, assim como as pessoas de sua família, e diz que Ed Kemper, naquela época, era o seu bicho-papão e o bicho-papão de sua família. Murray conta que depois que Kemper matou os próprios avós, ele foi mandado para Atascadero, que era um hospital psiquiátrico para adultos, no ano de 1964. Mesmo tendo apenas 15 anos, Ed Kemper foi mandado para essa unidade com adultos.
eram 1.600 presos, 24 eram assassinos e em torno de 800 eram criminosos sexuais. Ed Kemper conta que no começo foi muito desagradável a sua estadia ali. Alguma coisa errada que ele dissesse e poderia ter sido morto. Murray acredita que Kemper aprendeu muito mais coisas erradas ali com aquele tipo de criminoso com quem ele passou alguns anos, como por exemplo, como se livrar de evidências, se for estuprar alguém terá que matar a pessoa depois e esse tipo de coisa. A doutora Catherine Rensland diz que após uma bateria de testes lhe deram o rótulo de alguém com um distúrbio sociopático e antissocial e que ele era um tipo passivo-agressivo. Então, amigos, só para a gente ir acompanhando aqui, né, a sequência dessa história do Ed Kemper, depois que ele mata, né, ali os avós com um rifle, né, ele estava morando, vocês lembram que ele foi levado pelo pai para morar com os avós, depois de um tempo ele mata a avó e o avô, e aí em vez de ele ser apreendido, uma cadeia normal, digamos assim, ele é levado para um local, para um hospital psiquiátrico, né, Atascadero, que mesmo ele tendo apenas 15 anos, ele vai para esse local onde só tinham presos adultos, né, em sua grande maioria criminosos sexuais, né, um erro muito grande que contribuiu para que ele aprendesse mais coisas, né, sobre os crimes, né, coisas como se ele queria estuprar alguém, ele tinha que ter em mente que ele tinha que matar a pessoa, né, para poder eliminar aí, ou diminuir muito a chance de ser pego, como se livrar de várias evidências. Então, o Emerson Murray, ele acredita que foi lá com esse pessoal, né, com presos adultos, que ele aprendeu mais outras coisas. Kemper passava a imagem de um homem educado, de bons modos, mas na verdade sua mente estava o tempo todo pensando em matar as pessoas. Ed Kemper diz ao Dr. Lund que quando esteve no hospital em Atascadero, ninguém sabia que ele estava sempre com pensamentos hostis e pensamentos de morte. Ele disse também que não contou isso a ninguém, pois queria sair logo dali. A doutora Rensland explica que, já que o QI de Kemper era na faixa superior, o psiquiatra pensou em dar mais responsabilidades, imaginando que aquilo seria bom para ele. Kemper diz que passou a auxiliar vários dos médicos psiquiatras que trabalhavam ali. Ele fez coisas como apontar os lápis aos 17 e distribuir os testes aos 19. A doutora Rensland explica que a tal genialidade de Kemper era manipulação, pois como ele fazia várias coisas para os médicos, eles confiaram, deixando que Kemper tivesse acesso ao conteúdo dos testes. Ele então memorizava aqueles testes para obter notas que fizessem ele passar nos testes posteriormente e assim poder sair da unidade. Então, amigos, só para comentar um pouco aqui sobre essa parte, o Ed Kemper, né, a doutora explica que ele passava ali um ar de homem educado, de homem tranquilo, né, mas toda a loucura era dentro da mente dele, né, e ninguém fazia ideia das coisas que ele pensava e que ele imaginava. E com esse jeito dele, né, educado aparentemente, ele começou a ganhar confiança dos médicos, né, que colocaram ele inclusive para distribuir alguns testes. Então ele, né, de forma muito esperta,
ele começou a memorizar aqueles testes e quando ele ia fazer, ele sabia o que responder para poder sair daquela unidade psiquiátrica, né? Ed Kemper conta ao Dr. Lund, e inclusive ele ri quando ele fala isso, que ele memorizava tudo. Então ele acertava tudo na hora de fazer algum teste, né? Que é o que eu tinha falado. O fato de Kemper ter todas as notas boas nos testes dentro da unidade de psiquiatria fez com que ele tivesse uma dispensa honrosa, e isso o qualificou para ter uma folha corrida selada. A doutora Rensland explica que ter a folha corrida selada significa que ela existe, mas ninguém tem acesso a ela. Ou seja, futuros empregadores não tinham como saber se Kemper era fichado como infrator juvenil. Edmund Kemper, então, é libertado de Atascadero em 1969. Eles achavam que Ed Kemper estava curado e que, saindo dali, seria um cidadão honesto pelo resto da vida. Só que não, né? Olha isso, né, cara? Quando a gente vê, a gente lê sobre isso e a gente fica sabendo que os próprios psiquiatras, a gente pode dizer que eles deram ali um grande vacilo, né? Deixando um cara ter acesso aos testes e esses testes ele precisava fazer para poder sair. Então ele se aproveitou disso, aí vacilo dos psiquiatras para poder conseguir sair e ainda com essa dispensa honrosa, né? Ou seja, essa dispensa honrosa qualificou ele para que a folha corrida dele ficasse selada e as pessoas não soubessem que ele era, na verdade, um infrator juvenil, um cara que já tinha cometido aí vários crimes quando era menor de idade. E aí, nós vamos de novo para janeiro de 1973. A parte superior do torso de uma garota foi parar numa praia 3 quilômetros ao norte do cais de Santa Cruz. Uma mão foi achada 2 dias depois por um surfista 11 quilômetros a sudeste. Uma semana antes, um policial rodoviário já tinha encontrado partes de corpos num penhasco perto de Carmel, que fica a uns 30 quilômetros do outro lado da Bahia. Depois de testes comparados, com radiografias e digitais, foi determinado que se tratava de Cynthia Shaw, que havia sido dada como desaparecida em Santa Cruz. Ed Kemper conta ao Dr. Lund como pegou Cynthia. Kemper conta que a pegou numa rua chamada Mission e diz que tinha acabado de comprar uma pistola automática nova. Kemper diz que apontou sua arma para ela já dentro do carro e seguiu pela rodovia. Forrest Shaw, irmão de Cynthia, diz que ela tinha 18 anos e estudava na faculdade Cabrillo, em Santa Cruz. Ele conta que ela vivia com uma família e cuidava de crianças quando saía da faculdade. Forrest conta que ela queria muito comprar um carro, mas sua mãe não era de acordo com isso. Forrest diz que soube que a irmã tinha sumido pela mãe, que o ligou dizendo. A família com a qual ela trabalhava, cuidando das crianças, avisou a ela que Cynthia não aparecia há 3 dias. Kemper conta que encostou o carro perto das montanhas de Santa Cruz e ele a convenceu a entrar no porta-malas. E aí ele deu um tiro na cabeça de Cynthia. Kemper diz que aquela foi a primeira vez que atirou em alguém com uma pistola 22. E ele lembra que os olhos de Cynthia ficaram abertos, bem abertos, depois do tiro. Forrest, irmão de Cynthia,
diz que soube pela TV que ela tinha sido assassinada. Ele conta que aquilo destruiu a família e diz que após aquela tragédia, sua outra irmã, chamada Candice, ficou muito abalada e nunca mais foi a mesma. Ela passou a usar drogas e morreu quando tinha apenas 33 anos. O repórter Tom Hoenig diz que ia falar com os investigadores todo dia naquela época que os crimes estavam acontecendo. Ele perguntava o que estava acontecendo e a polícia respondia que simplesmente não sabia e que não tinham nenhuma pista. Tom Hoenig explica que naquela época Santa Cruz tinha uma força policial muito limitada. A maioria dos policiais eram jovens que tinham crescido na cidade e não tinham treino em grandes investigações. O investigador Terry Medina diz que se levantou a discussão sobre o porquê os corpos eram desmembrados e se o assassino seria alguém que sabia como desmembrar corpos, né? Ou alguém que talvez tivesse sido um açougueiro, alguém que tinha experiência como médico, quem sabe. Enfim, os investigadores também chegam à conclusão que se tratava de um assassino que planejava os crimes e que era alguém que sabia e pensava no que estava fazendo. Kemper estava cada vez mais atento e criterioso ao cometer os crimes. Ele era muito inteligente ao planejar o antes e o depois de cada crime que cometia. O que fazer, onde pegar as vítimas, onde levar para matá-las, onde jogar o corpo, como detonar os corpos para que a identificação ficasse muito difícil, etc. E aí agora nós voltamos para 1969, para Aptos, Califórnia. Aptos era um bairro residencial de Santa Cruz, onde morava a mãe de Ed Kemper. Quando Kemper é liberado do hospital psiquiátrico, fica determinado que ele não poderia voltar a ficar sob a custódia da mãe, pois, segundo os médicos, sua mãe era um gatilho para grande parte da sua raiva. Só que mesmo assim, mesmo com essa informação, com essa recomendação, a autoridade juvenil da Califórnia liberta Kemper para ficar sob a custódia exatamente de sua mãe. Kemper conta que voltou a morar com a mãe, mas não ajudava financeiramente com nada em casa, né? E ele disse que queria continuar assim. E aí agora nós vamos para o relato de um policial da época, Jim Connor. Jim Connor diz que antes de entrar para a polícia ele trabalhou em uma loja de pneus e fazia entrega para empresas nos arredores de Santa Cruz. E uma dessas empresas era um posto de gasolina onde Ed Kemper trabalhava. O policial conta que lembra de Ed pela altura dele, pela educação e pelo papo agradável. Connor diz que se tornou policial em 1970 e quando iniciou a carreira como policial, pegou sua viatura e foi até o posto onde Ed Kemper trabalhava. E conversando com ele, diz que Kemper seria um ótimo policial por conta de ele ser um cara grande, né? Mas Ed Kemper respondia que não, pois ele nunca seria aprovado a entrar para a polícia. Connor diz que achava que ele só não tinha vontade de ser policial, que não era algo que ele gostaria de fazer como profissão. Ed Kemper conta ao Dr. Lund que aos 21 anos se achava como um garoto de 15, porque nunca tinha tido um encontro até ser solto de Atascadero. Ed Kemper diz que começou a se sentir intimidado por causa dessa falta de conhecimento
e de experiência com as garotas. Nós vamos de novo agora, amigos, para janeiro de 1973. Então, amigos, só para a gente ir entendendo mais, né, essa história, há sempre relatos aí, e vocês estão vendo que a gente está contando a história que Ed Kemper contava, né, a versão dele quando ele está sendo entrevistado pelo o Dr. Lund. A gente vai contando aí a história de quando ele era pequeno, né? E esses relatos aí a gente vai mesclando e saindo de uma época para outra aí, diferença de alguns anos, para a gente ir entendendo, né, como foi o antes, o durante e o depois aí dessa história aí do Ed Kemper. Então nós voltamos para janeiro de 1973, porque mais 4 corpos são encontrados bem perto do campus de Santa Cruz da Universidade da Califórnia. E o xerife Mickey diz que já são cerca de 13 homicídios em investigação, o que era uma quantidade enorme para Santa Cruz. O investigador Terry Medina diz que eles já estavam sobrecarregados pela quantidade de crimes e que entre as vítimas estavam uma mulher e seus 2 filhos jovens, mortos dentro de um chalé onde moravam, e um assassinato mais intrigante ainda, que foi o de um padre católico que foi assassinado dentro do confessionário com vários golpes de faca. O xerife Mickey diz que os crimes foram se acumulando e que não sabia mais como lidar com aquela situação. Terry Medina diz que os alunos das universidades de Santa Cruz e da faculdade de Cabrillo começaram a levar a sério a recomendação de não pegar carona. O xerife Mickey diz que passaram a trabalhar de 6 a 7 dias por semana tentando controlar aquela situação, ao mesmo tempo que buscavam alguma pista e algum suspeito. Ed Kemper volta a falar com o Dr. Lund sobre sua mãe. Kemper diz que o nome dela era Clarnell Strandberg e ela era assistente administrativa de um dos pró-reitores da universidade. E aqui, amigos, vai entrar mais um depoimento, que é o depoimento de uma amiga da mãe de Ed Kemper. Isabel Groom diz que trabalhou com Clarnell na faculdade Stevenson. Ela era docente e lembra que Clarnell não era de falar muito. Ela diz também que lembra de ver Ed Kemper e buscar a mãe no trabalho às vezes. E que Kemper era um jovem muito alto e que parecia uma pessoa normal, mas notou também que nunca havia interação entre ele e a mãe quando ele chegava para buscá-la, né? Eles não se abraçavam, eles nem se cumprimentavam direito, né? Como mãe e filho, aquilo parecia um pouco estranho para ela. Dr. Lund pergunta a Eileen, a irmã mais nova de Kemper, se ele era afetuoso com a mãe ou com ela mesma, né? Com a irmã. Eileen responde que viu algumas vezes ele dar um beijo de boa noite na mãe. Ela conta que a mãe fazia eles se sentirem culpados de uma forma única e que ela sempre dizia a eles que eles não a amavam. Eileen continua contando e diz que a mãe era muito dura com eles e pegava pesado com Ed Kemper, dizendo inclusive que ele era igual ao pai. Ed Kemper diz ao Dr. Lund que a mãe era expert em criticar as pessoas até elas se descontrolarem. A doutora Rensland explica que Kemper passou a reproduzir com a mãe o mesmo modo que o pai a tratava.
Kemper então ficou igual ao pai, desenvolvendo o mesmo relacionamento amargo com a mãe que seu pai tinha. Eileen diz na entrevista com o Dr. Lund que a mãe começou a beber muito, ficando deprimida e mal conseguia manter o emprego na universidade. Tanto Clarnell como Kemper bebiam muito, e quando os dois estavam bêbados, as brigas eram inevitáveis. Kemper diz que eles brigavam por coisas pequenas que se tornavam grandes discussões e grandes brigas. Ele diz também que começou a ficar ressentido, então a cada briga, todo ódio e hostilidade vinham à tona. Por conta disso, Kemper diz que começou a voltar às antigas fantasias. Kemper explica que tinha um complexo de inferioridade e que nunca superou isso. Ele tentava se comunicar com garotas que ele achava bonitas e atraentes, mas diz que não conseguia. E aí, olha essa informação aqui. Jim Connor e o xerife Mickey Aluf dizem que os policiais sempre depois do expediente iam para bares, né? Eles frequentavam um bar chamado Jury Room e esse bar era frequentado também pelo próprio Ed Kemper. Kemper diz que ia para lá porque ele não gostava de ficar só. Ficar só para ele era algo muito prejudicial. Ele explica que quando ficava sozinho havia uma tensão que se acumulava. Então ele ia para esse bar, onde tinha vários policiais, não participava muito das conversas, mas sempre estava por ali e nem passava pela cabeça dos policiais que aquele cara tímido e quieto era o assassino em questão na cidade. O xerife diz que não faziam nem ideia de quem era e não tinham sequer uma pista ou um suspeito. Ed Kemper diz ao Dr. Lund que na maioria das vezes se sentia bem por enganar tão bem os outros, mas em outros momentos ele se sentia triste por ver os policiais ali, pensando em como encontrar o assassino e pensando em proteger as garotas e quem era, o maldito que matava elas. A doutora Rensland explica que o que se sabe sobre o cérebro dos psicopatas é que eles não têm um comprometimento profundo com identidade alguma. Eles podem ser o que precisam ser porque não têm compromisso com a verdade. Dr. Lund pergunta a Eileen, a irmã mais nova de Kemper, se ela alguma vez acreditou que ele ia matá-la. E Eileen conta de uma vez, quando eles eram crianças, que o Kemper estava limpando um rifle e eles estavam na sala de estar sozinhos e o rifle disparou. Eileen diz que o rifle parecia estar apontado para ela e ela meio que se virou rápido para o lado. O tiro atingiu uma estante. Eileen diz que nunca teve coragem de perguntar a Ed Kemper se aquele tiro foi intencional, pois ele disse apenas naquele momento um "ops" e sorriu. E não falou nada além disso. E aí nós voltamos para fevereiro de 1973. Louita Spengler conta sobre Rosalind. Ela diz que a conheceu das aulas de estudos femininos e ambas eram lésbicas, então frequentavam o mesmo círculo. Ela conta também sobre Alice, que era da mesma turma de karatê que ela, e elas eram iniciantes nessa aula de karatê. Louita Spengler fala sobre as duas colegas porque as duas desapareceram em fevereiro. Kemper fala para o Dr. Lund
como pegou Rosalind Thorpe e Alice Lu. Ed Kemper diz que pegou uma depois da outra e diz que achava que Alice não entraria no carro dele porque ela parecia ser uma mulher muito cautelosa. Kemper já estava com Rosalind no banco do carona, na frente. E o Ed Kemper, ele tinha um adesivo com a letra A no vidro do carro que ele conseguiu com sua mãe, que trabalhava na universidade. Ele conseguiu sob o pretexto de que ia muito à biblioteca, então precisava do adesivo que permitia estacionar em qualquer lugar. Então ele fala isso para a mãe dele, que trabalhava dentro da universidade. Então ele consegue esse adesivo que dá acesso a ele aí para estacionar em qualquer local. Além disso, quando as pessoas que iam pedir carona visualizavam aquele adesivo, elas imaginavam que era algum aluno de dentro da universidade ou alguém que trabalhava na universidade. Por isso, presumiam que era uma carona segura. Louita Spengler volta a dizer do erro da polícia de achar que as pessoas que tinham sumido tinham, na verdade, fugido, por serem sempre pessoas muito jovens, né? Nas palavras de Louita, a polícia não era proativa e não iniciava logo uma operação na tentativa de encontrar a pessoa desaparecida. Terry Medina, investigador, ele diz que nesse caso das duas vítimas que sumiram em fevereiro, as famílias foram categóricas ao dizerem que elas não tinham o costume de pedir carona. Elas não pediam carona. Então a família diz isso em depoimento, né? A família das duas garotas. Ele explica que ambas foram vistas dentro do campus e não pedindo carona, né? Então a informação que eles tinham era de que elas foram vistas a última vez dentro do campus. Então eles começaram a focar suas investigações nos alunos e nos professores da universidade. E aí é nessa época que surge uma suspeita estranha. Uma docente da universidade diz que começaram a especular o seguinte: se essas garotas não entram em um carro com um homem, então entram em um carro com uma mulher. Ou seja, a suspeita começa a ser de que aquilo era coisa de lésbica. Olha só isso. Louita Spengler diz que começaram a fazer várias perguntas que giravam em torno da comunidade lésbica. E ela explica que ela participa, né? A Louita participa de uma busca organizada pela polícia à procura das duas garotas ali nos arredores do campus e conta que se lembra de andar pelas montanhas, né, e terrenos acidentados e por algum motivo ela ouvia dentro da sua mente a voz de Rosalind, né? Ela diz que a Rosalind era uma pessoa mais próxima dela entre as duas ali, né? E ela diz que quando ajudava na busca, ela diz que começou a ouvir dentro da mente dela a voz dessa amiga dela, da Rosalind, em um tom muito baixo, ela dizendo, né? E ela sabe que aquilo era uma forma de tentar acreditar que a amiga talvez estivesse viva, mas logo ela percebeu que aquela busca era a busca por um cadáver. Alice e Rosalind foram vistas pela última vez no dia 5 de fevereiro de 1973. Os corpos foram encontrados a leste de Castro Valley. As duas foram decapitadas e as mãos de um corpo foram cortadas. O investigador Terry Medina diz que identificaram as vítimas pelas roupas e perceberam que tinham levado tiros também. No dia 13 de fevereiro, poucos dias após os cadáveres serem encontrados, há um tiroteio na cidade de Santa Cruz.
um carro é descrito e logo após esse carro é parado e o motorista é preso. Os jornais relatam que um jovem de 25 anos, residente na área de Felton, é o motorista que foi preso. Herbert Mullin é a pessoa em questão. Ele já foi acusado do assassinato de membros da família Janera, família Francis e Fred Pettis. A polícia apura que o acusado era conhecido como Herbie, que ele era usuário de várias drogas alucinógenas, LSD, maconha, etc. O jornalista Tom Honig diz que Herbie matava as pessoas por motivos malucos, como por exemplo uma teoria doida, que ele dizia que matar pessoas diminuía as chances de um terremoto avassalador chegar. Ou seja, o cara era um completo maluco, né? Então, os investigadores começam a achar que os crimes foram cometidos por esse indivíduo. Eles, na verdade, torciam, né, para que ele fosse o cara. As pessoas então ficam aliviadas, pois acreditam que Herbert Mullin era o assassino de Santa Cruz. O xerife Mickey diz que assim que prenderam Mullin, sabia que ele era culpado por alguns dos homicídios, uma boa parte deles, mas somente os que envolviam apenas tiros, e não os que envolviam esquartejamento da vítima. O investigador Terry Medina diz então que aos poucos perceberam que Mullin não era o autor dos crimes nos casos em que as vítimas tinham sido desmembradas, ou seja, ainda tinha um assassino à solta. Eileen conta ao Dr. Lund que Ed Kemper tinha armas e algemas e chegou a mostrar várias dessas armas e algemas para ela. Kemper conta que chegou a comprar até uma Magnum, uma arma longa, né, um revólver com um cano de 15 centímetros, e diz que todas as armas que tinha eram adquiridas de forma legal. Em abril de 1973, o xerife diz que recebeu uma notificação de um registro de venda de arma, indicando que a arma havia sido comprada em nome de Edmund Emil Kemper III. Era justamente o registro da Magnum. Diante da notificação daquela arma, considerada uma arma de grande porte, eles viram a ficha de Ed Kemper e descobriram o duplo homicídio que ele havia cometido, além de constatarem que ele tinha uma ficha quando menor, e essa ficha estava selada. O xerife decide então confiscar aquela arma. Ele vai até a casa de Kemper junto com seu parceiro. Eles o abordam dentro do carro e pedem para que ele saia. O xerife diz que Kemper foi muito cooperativo e simpático e diz que a arma estava no porta-malas. Ed vai até o porta-malas com a chave e o xerife diz que instintivamente ele vai para um lado do carro e seu parceiro para o outro lado. Kemper então recua e o xerife é quem abre o porta-malas e pega a arma. Ed Kemper diz que depois que a polícia leva a arma, ele só pensa em esquecer tudo e ir embora. Fugir. Mas logo em seguida, um sentimento vem à sua cabeça. A decisão de matar a própria mãe. Então é isso, amigos. A gente vai ficar por aqui. Esse é o final da segunda parte. E na semana que vem a gente volta com o final dessa história. O final da história de Ed Kemper. Valeu, amigos. Abraço
e até a próxima semana.